Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, 3º capítulo. No ano 15º do império de Tibério César, governando Pôncio Pilatos a Judéia, sendo Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilinia, sendo Anás e Caifás príncipes dos sacerdotes, foi a palavra do Senhor ouvida no deserto por João, filho de Zacarias, e veio por toda a região do Jordão, pregando o batismo da penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e todo monte e colina serão abaixados. Os caminhos tortuosos tornar-se-ão retos, e os ásperos planos, e toda a carne verá o Salvador enviado por Deus. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no 4º domingo do Advento. Amanhã será dia ferial. Na terça-feira, dia 24, é a vigília do Santo Natal. Dia 25, quarta-feira, será então uma das maiores festas da cristandade, a festa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. A missa se celebrará então às 00h, uma missa, como tradicionalmente se faz aqui na igreja, a missa chamada Missa do Galo, e a missa do dia será às 10h da manhã, e não às 8h, como nas festas, como no domingo, nas festas de guarda, como é no caso do Natal. A missa será celebrada às 10h da manhã, dia 25 de dezembro, e também às 00h. Quinta-feira é a festa de Santo Estevão, primeiro Marte, festa de segunda classe. Na sexta-feira, festa de dia 27 de dezembro, festa de São João, apóstolo e evangelista, também festa de segunda classe. Sábado, dia 28, é a festa dos Santos Inocentes. O próximo domingo, dia 29 de dezembro, será o domingo na 8ª de Natal. Acrescento também que no dia 25 de dezembro, logo depois da missa, da Santa Missa, às 10h, nós faremos a consagração, a renovação da consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Grião Maria de Montfort, que não pôde ser feita no dia 8 de dezembro. Faremos então no dia 25 de dezembro, logo depois da missa da manhã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, quero chamar a atenção nesse último domingo do Advento. Nós estamos bem próximos do dia do Natal, que é uma festa que se utiliza, em que se fala muito da chamada confraternização. E, de fato, é uma festa onde as pessoas devem renovar seus votos de amizade, as rixas devem passar, devem se resolver. Tudo isso é um tempo de paz. É um tempo em que, tradicionalmente, muito tempo, sempre era um tempo em que se fazia trégua em guerras, até as guerras mundiais, essas recentes do século XX, quando chegava o Natal, até os exércitos vinham se cumprimentar um ou outro, porque eram em geral exércitos cristãos, né? E tinha muita gente católica ali, então o Natal era uma festa em que se parava até de lutar, mesmo em situações de guerra mundial. E é bem a propósito, então, esse texto da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo diz, entre outras coisas, é o trecho mais
que eu quero aqui chamar a atenção. São Paulo diz: a mim, para ele, no entanto, pouco se me dá de ser julgado por vós ou por qualquer outro tribunal humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo. Embora em nada me sinta culpado, nem por isso me tenho por justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele trará à luz as coisas escondidas nas trevas e manifestará os segredos do coração. E então, cada um terá de Deus o seu louvor. Justamente ele fala do julgamento. A Santa Igreja colocou esse texto aqui, sempre a Santa Igreja coloca, é curioso, textos relativos ao último julgamento para nos preparar para o julgamento, para o Natal. Duas coisas que parecem aparentemente tão distantes, mas que na verdade têm uma relação muito íntima, já que tanto no Natal como no julgamento, em ambos os casos se trata da vinda de nosso Senhor. Só que no primeiro caso é uma vinda em que só aparece praticamente a misericórdia, porque ele vem como uma criança indefesa, uma criancinha, é algo muito que não mete medo a ninguém. Mas na segunda será diferente. Mas a segunda será definitiva. Então nós temos que nos preparar para essa vinda, essas vindas anuais, de tal maneira que estejamos preparados para a vinda definitiva, que será, se pode dizer que será dupla, em certo sentido, na medida em que haverá a vinda definitiva da nossa morte, em que se resolverá o nosso destino, para o bem ou para o mal, e finalmente a vinda realmente definitiva do fim do mundo. Então aqui São Paulo se vale também, não é sem motivo, ele se vale aqui dessa vinda de nosso Senhor, desse julgamento definitivo de nosso Senhor, para nos aconselhar, para nos dizer: não julgueis. Não julgueis, porque é o Senhor que vai julgar, nosso Senhor é que vai julgar no fim do mundo. E ele começa a dizer que ele também não se importa de ser julgado pelos outros. Pelos coríntios, certamente os coríntios deviam ser, não é nenhuma novidade, de língua solta e julgavam muito, né? Então, ele diz que ele não se importa se os coríntios julguem de tal maneira, desta outra maneira, nem por qualquer outro tribunal humano. E se ele fala dos tribunais, nós podemos aplicar a qualquer julgamento humano. São Paulo não se importa com isso. Tampouco a mim mesmo me julgo. Eis aí, a fonte, muitas vezes, do fato de nós nos importarmos com os julgamentos dos outros, é porque nós já julgamos a nós mesmos. Nós temos um juízo de nós mesmos, que é, evidentemente, um juízo bem favorável. O ser humano é um ser que se justifica. Ele está se justificando todo o tempo. Ele tem um defeito terrível que simplesmente impede o acesso da graça de Deus, que é o de se julgar a si mesmo de maneira favorável, é claro, e muitas vezes dourar os seus defeitos. Considerar um defeito uma qualidade. Quando ele chega a esse ponto, de maneira habitual, é quase um pecado contra o Espírito Santo. Ele não tem perdão enquanto ele não resolver essa cegueira. Então, é a partir desse julgamento de si mesmo que o ser humano acaba justamente reagindo aos julgamentos dos outros. Por quê? Porque, evidentemente, é claro, os julgamentos dos outros não vão quadrar com o julgamento que ele faz de si mesmo. Então, se alguém fala alguma coisa dele, ele evidentemente: não, eu não sou assim. Se alguém diz que ele perde a paciência, que ele é avarento, que ele é isso, que ele é aquilo, ele acha que não, que ele doura o defeito dele, e como também às vezes o julgamento do outro é exagerado, muitas vezes tem fundamento.
Vale para o julgamento dos outros aquele velho provérbio, onde há fumaça, há fogo. O próximo faz o fogo, mas é bem possível que haja alguma fumaça ali, alguma coisa menor, mas que está ali. Então, ele reage no outro sentido, porque para ele se acha o melhor, ele já tem o julgamento dele, que ele é isso, ele é aquilo, e então começam as discórdias. Ele começa a julgar o outro também, e então a inimizade, são as brigas, às vezes os ódios, chega ao ponto de ódio muitas vezes. Então o apóstolo São Paulo diz que nem ele julga a ele mesmo. É verdade que ele examina a consciência dele e não se sente culpado. Isso não impede que nós justamente façamos o nosso exame de consciência. Muito seriamente, no fim de cada dia, examinemos nossa consciência. Então, ele examina a sua própria consciência e chega à conclusão de que ele não encontra nada de culpado. Ele era um santo, né? Mas, mesmo assim, diz São Paulo, nem por isso me tenho por justificado. Eis aí. Mesmo examinando a consciência e mesmo não encontrando nada de grave, São Paulo não se considera por isso justificado. Por quê? Não é só a questão da incerteza do futuro. Quer dizer, eu me examino e não me vejo em graça, ou me parece, mas como será o futuro ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas não é só isso, é algo mais profundo, é porque a graça de Deus, sendo algo essencialmente sobrenatural, é invisível. Não pode ser constatado como se constata as coisas visíveis. E, portanto, nós não podemos ter jamais uma certeza absoluta, uma evidência da presença da graça de Deus em nós. Não é possível. O que nós podemos ter é uma certeza moral. Através dos efeitos, nós podemos ter essa certeza moral. Mas não podemos ter uma certeza absoluta. Através das nossas obras, se nós procuramos o progresso na vida espiritual, então nós percebemos que nosso show justamente a graça de Deus está nos ajudando, ela está presente em nós. Porém, não podemos ter uma certeza absoluta. É o próprio São Tomás de Aquino que diz na Suma Teológica. E aqui nós temos uma palavra de São Paulo contra o protestantismo. Com 1.500 anos de antecipação, São Paulo já vai contra esse mau hábito do protestante, que é dizer, eu creio em Jesus Cristo, estou salvo. Porque justamente na heresia protestante, eles vão de um excesso a outro. Eles partem do pressuposto de que Deus não justifica verdadeiramente o homem. O homem, mesmo depois do batismo, mesmo crendo em Nosso Senhor, etc., mesmo fazendo boas obras, ele é mau para o protestante. Então, o que é que Nosso Senhor faz para o protestante? Cobre os pecados dele. Então ele tem confiança de que Deus justificou, que Deus, digamos assim, cobriu os pecados dele. E isso é, para o protestante, a justificação. E por isso, para o protestante, basta a fé, não é preciso as obras. Basta que ele creia e pronto, os pecados deles não lhes são atribuídos. Os pecados estão lá para eles, mas não lhes são atribuídos. E por isso, hoje em dia eles tomaram um nome mais bonitinho, evangélicos, mas antes eles se chamavam muito de crentes. Até hoje muitos se chamam assim. Por quê? Porque eles costumam dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu estou salvo. Mas aqui, São Paulo diz que examina a consciência dele, não vê nada de culpado, nem por isso me tenho por justificado. Quem me julga é o Senhor. Só Nosso Senhor sabe com certeza absoluta nosso estado de graça ou não.
E nós só podemos ter uma certeza disso, uma certeza moral, através das nossas obras. As obras feitas em estado de graça por nosso Senhor. As obras justamente mostram a nossa fé, como dizia o apóstolo São Tiago. E por isso, nós não julgamos a nós mesmos, não devemos nos importar com o julgamento dos outros e não devemos julgar os outros. O apóstolo São Paulo continua: Nosso Senhor, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Então nós vamos julgar? Sim, nós vamos julgar. Nós vamos julgar. Mas só nós vamos julgar no fim do mundo. Nós vamos julgar até os anjos, se nós nos salvarmos. Porque aqueles que se salvarem vão julgar, vão participar, digamos assim, do julgamento de nosso Senhor. Porque estarão unidos a nosso Senhor. Julgarão os condenados. Mas enquanto esse tempo não chega, não julguemos. Não julguemos, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele trará à luz as coisas escondidas nas trevas e manifestará os segredos dos corações. Porque justamente, na última vinda de nosso Senhor, todos os segredos dos corações serão manifestados. Mas vocês pensam que isso só ocorre no final, só ocorreu no fim, só ocorrerá no fim do mundo? Não. Isso ocorreu também, em parte, na primeira vinda de nosso Senhor, quando ele nasceu. Porque quando ele nasceu, se manifestou muitos segredos de muitos corações. Basta ver, por exemplo, as reações de Herodes, as reações dos magos, dos reis magos, as reações dos pastores, de Nossa Senhora, de São José. Houve uma divisão de águas. Houve aqueles que aceitaram nosso Senhor, a vinda de nosso Senhor como Salvador, justamente os homens de boa vontade, mas houve também os que tiveram ódio. E a prova maior está naquele monstro, Herodes, que quis matar a criança. E para se assegurar de que ia matar mesmo, mandou matar os inocentes, as crianças de 2 anos para baixo, de Belém e das redondezas. Fez um verdadeiro massacre de crianças, para justamente se assegurar de que nosso Senhor tinha morrido, mas felizmente nosso Senhor escapou. No entanto, o nascimento de nosso Senhor mostrou realmente, manifestou o que havia de mal no coração de Herodes e certamente de outros que não aceitavam nosso Senhor, a vinda de nosso Senhor. Então, enquanto ele não manifesta esses segredos dos corações, da nossa parte, evitemos justamente o chamado julgamento temerário. É um pecado que pode ser grave, que na maioria das vezes não é grave, é verdade, mas que às vezes é grave, e mesmo quando não é grave, e aí está um problema sério, mesmo quando não é grave, divide muito, separa muito, e é causa de outros pecados. Esse pecado do julgamento temerário. Pode ser o julgamento temerário, pode ser a suspeita temerária e pode ser a dúvida temerária que nós temos em relação ao próximo. Ou seja, quando nós afirmamos uma malícia no próximo, sem um fundamento suficiente. Porque às vezes nós temos que nos defender nesse mundo mal e nós temos que tirar conclusões que aparecem. Mas muitas vezes nós exageramos. Exageramos nisso, nós passamos na medida, justamente, nós ou julgamos ou nós suspeitamos sem um fundamento suficiente. E pior ainda, a coisa não fica só no pensamento, mas desce para a boca e sai, e assim a coisa se torna muito pior, porque se torna público e assim vai se formando as inimizades, os grupos separados dos outros, todas as dificuldades, ódios, etc., são em grande parte fruto deste pecado do juízo temerário.
Nosso Senhor, então, pelo seu apóstolo São Paulo, nos diz, nesses dias que nós estamos nos aproximando da festa de Natal, para nos precaver deste pecado em particular, do julgamento dos outros. Lembremos do julgamento de Deus, o julgamento que nosso Senhor fará de nós. Este é o principal. Nós somos verdadeiramente o que nós somos diante de Deus, diz a imitação de Cristo. Esta é a verdade sobre nós. E nós não conhecemos direito essa verdade. Aliás, não conhecemos nada. Porque o próprio Curadar dizia, pedia a Nosso Senhor para revelar um pouco a sua miséria, mas só um pouco, porque se ele revelasse muito, ele morria. Então, não revelasse muito, só um pouco. O Curadar, São João Maria Vianney, tinha um pouco, pela graça de Deus, era um grande santo, esta percepção da nossa miséria. Então, sabendo, pela linguagem do santo, justamente, se o Curadar dizia isso, pobre de nós. Então, não façamos julgamento favorável de nós, e assim nós não nos incomodaremos com o julgamento dos homens e nem faremos julgamento do próximo, porque quem nos julga é nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.